pessoal, bem-vindo ao canal Panda Titã Informática. E hoje nós vamos cumprir aquela promessa que falamos ao final do vídeo de ergometria. Vamos fazer uma apresentação mostrando como as pessoas são enganadas em anúncios de computadores ou porque meramente compram computadores errados por falta de conhecimento técnico da área. Então nós vamos assistir a apresentação e depois eu retorno para vocês para fazer as nossas considerações. Até lá! Bom, gente, então vamos começar a questão de como reconhecer se o anúncio de venda de um computador ou se as características informadas de um computador na hora da compra, se elas estão corretas e estão transparentes, informando realmente tudo que o consumidor precisa saber. Porque existem muitos lojistas, fabricantes e representantes de venda de computadores que não são bem transparentes na hora da venda do computador ao consumidor. Então vamos começar com um exemplo de um anúncio de venda simples, que geralmente é de praxe usado para qualquer computador que é vendido. Então vamos lá. Vende-se um computador. Tá aqui ele, bonitão, pode até ser um notebook. Primeira informação que deve ser informada é o processador, correto? Normalmente eles informam só a família e o clock interno do processador, que é a velocidade de seu computador. Depois eles informam a quantidade de RAM total que vem no computador. Por terceiro, eles informam a capacidade total do disco rígido ou HD que vem dentro do computador. Depois eles informam que vem com rede sem fio, que vem com Bluetooth, uma unidade de DVD para você ler seus CDs e DVDs, um leitor de cartão para você ler os cartões de memória de qualquer outro dispositivo que você tenha, depois uma saída HDMI, se assim tiver, para você fazer suas apresentações em aparelhos de TV mais modernos, portas USB, geralmente é uma ou duas que eles anunciam, tela do computador, que pode ser um monitor ou uma tela já acoplada, como no caso de notebook, e uma câmera e microfone, certo? Então essas são as informações que geralmente acompanham um anúncio de venda. Mas vem a pergunta, qual seria as informações corretas que eles deveriam dar em relação à venda do computador? Então vamos passar para a próxima etapa dessa instrução, que vai lhe ensinar quais as informações que deveriam ser enunciadas na venda do computador corretamente e de forma transparente, e quais as dicas que você tem para checar na hora que você for comprar este computador ou notebook. Então vamos lá. Forma correta de anúncio de computador. Lógico que o primeiro item que nós vamos tratar, e o mais importante, é o processador, também chamado de CPU. O processador, geralmente, eles indicam somente o nome do modelo, mas eles não indicam, geralmente, qual é a família a qual esse modelo pertence e se ele já é uma geração mais atual e revisada. A revisão é importante saber porque, assim como um carro é relançado no próximo ano, com correções, um processador de uma nova geração ou revisão, eles também sofrem correções em relação a processos matemáticos e de processamento que foram encontrados no decorrer do ano passado ou anos anteriores. Por isso é importante saber se a geração do processador que você está comprando é a mais atual, justamente para você não ter problemas futuros com o uso do processamento da máquina, correto? Outra coisa que você precisa saber e que é deveras importante, qual é o clock interno e externo do seu processador. Para você entender melhor isso, o clock interno geralmente ele gira mais rápido e o externo ele geralmente gira mais lento. Isso é porque nunca o computador de forma externa consegue alcançar a real velocidade que um processador tem. Então vamos fazer a frase máxima que diz o seguinte, que a velocidade externa ela nunca alcança a velocidade interna, mas pelo menos a metade ou superior à velocidade interna ela tem que ser. Para você entender melhor, vamos dar um exemplo. Se eu tenho um processador de 1 GHz, que seria 1000 MHz, a velocidade externa tem que ser no mínimo de 500 MHz, ou melhor, meio GHz. Outro exemplo,
Se você tem um processador de 2 GHz, o clock interno é 2 GHz, mas o externo deverá ser no mínimo de 1 GHz, certo? Então vamos tomar, por exemplo, um computador X que tem um clock interno de 2 GHz e um externo de 800 MHz. Esses 800 MHz é um pouco menos que a metade de 2 GHz. Nesse caso, a máquina não será tão rápida quanto o cliente esperaria, correto? Então é bom verificar se o clock externo é a metade ou superior da metade de o clock interno de um processador, correto? Bom, a terceira característica, e eu considero ela bastante importante você verificar, é a questão da cache do processador. Cache é uma palavra francesa, de origem francesa e também usada em outros idiomas, que significa recompensa por trabalho, ou melhor, mais agilidade no trabalho em relação à informática. Na realidade, os processadores de hoje, eles são mais de um processador em um só. Por exemplo, pode vir 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos e existem processadores de até 8 núcleos. Nesse caso, seria interessante você verificar qual a cache que vem para acelerar o trabalho desses núcleos do processador. Existem processadores que vêm com muito pouca cache, não vão ter aceleração adequada, e existem processadores que vêm com bastante cache, no caso, para deixar com a aceleração correta a necessidade do computador. Então fica aí a máxima: quanto menos cache tiver seu processador, mais lento ele será. Quanto mais cache tiver o seu processador, mais rápido será o funcionamento do seu computador. O problema aqui é que as caches se dividem em 3 níveis. Existe a L1, a L2 e a L3 a nível de cache. Os processadores mais antigos só tinham até a L2. Os processadores mais novos possuem até mesmo a L3. A L1 mínima hoje de um computador é de 32 KB. A L2 mínima de um computador é de 1024 KB, ou melhor, 1 MB. E a L3 nos processadores mais novos chegam até 2048 KB ou superior. O problema é que existem alguns fabricantes de processadores que usam de má fé no relançamento de algumas gerações e não colocam a L2 em seus processadores e apenas a L3 para processamentos acelerados de vídeo, pois esses processadores são mais úteis em videoconferências, em transmissão de vídeo via internet ou qualquer outra aplicação que exija streaming de vídeo. O correto é que o seu computador não tenha o mínimo de cache, pois ele ficará lento. Então é bom averiguar isso na hora da venda ou da compra de seu computador, ok? Então fica aí essas 3 dicas no processador: a geração ser mais atual, o clock interno e externo do seu processador e também a questão de quais os 3 níveis de cache que ele usa. Um computador com menos de 32 de L1, com menos de 1024 de L2, tenderá a ser um computador lento. Tome muito cuidado. O próximo item que nós vamos analisar é em relação à memória RAM do computador, certo? E tome muita atenção nesse item, porque ele tem tudo a ver com o que foi explicado anteriormente em relação aos processadores. A memória RAM, por si só, para quem não sabe o que significa RAM, seria Random Access Memory, ou melhor, traduzindo em miúdos, memória de acesso volátil e aleatório. Mas espera aí, se é volátil e aleatório, não é uma informação definitiva. Consequentemente, é uma informação temporária. E tudo que é temporário é processado pelo computador. Então a memória RAM, ela implica intrinsecamente na aceleração do processamento das informações que aparecem na entrada e no visual de saída para você em relação ao uso do computador. Ou melhor, quanto mais RAM você tiver, mais blocos de processamento de informações você pode fazer no mesmo tempo do que uma memória RAM pequena, que faria menos processamento na máquina. Quanto mais RAM você tiver, mais rápido o computador. Quanto menos RAM você tiver, mais atraso no processamento o computador vai ter. O ideal hoje para os sistemas que existem é você ter no mínimo 2 GB. Meu amigo, se a sua máquina tem menos de 2 GB ou menos de 1 GB, é bom considerar comprar mais RAM ou trocá-la, porque nenhum dos sistemas de hoje funciona adequadamente em computadores com menos de 2 GB. O ideal é 4 GB.
Outra característica importante que tem que ser verificada em relação à memória é a questão também da quantidade de módulos de memória que vem dentro do seu computador. Todo circuito eletrônico de memória RAM, ele é vinculado em 2 canais de memória. Então, se você usa apenas um módulo de memória, você está disponibilizando apenas um canal de memória. Para você entender melhor, vamos fazer a seguinte comparação. Eu tenho uma rua que tem 4 vias, e dessas 4 eu só uso 2. Lógico que vai passar menos carros de cada vez. É o que acontece quando você usa apenas um módulo de memória RAM nas tecnologias de hoje. O ideal é que você utilize módulos de paridades idênticas. Por exemplo, se a sua memória é de 4 GB, use 2 módulos de 2. Se a sua memória é 8 GB, use 2 módulos de 4. Até mesmo porque se no futuro um desses módulos der defeito, você poderá continuar usando o seu computador com apenas um desses 2 módulos, apesar da memória ficar reduzida, mas funcionará de qualquer maneira. Bom, então fica essa dica. A terceira e mais importante informação que você tem que saber da memória RAM do seu computador é a questão do clock, da velocidade dela. Lembra que eu lhe expliquei ainda há pouco que o processador ele trabalha com clock interno e externo. O externo tem que se alinhar com a memória RAM que você está utilizando. Então, por exemplo, se você usa uma memória de 800 MHz e o seu processador trabalha em clock externo a 800 MHz, perfeito! O seu processador vai alcançar o trabalho máximo externo de memória dele porque você está usando a mesma velocidade de memória RAM. Mas vamos pegar outro exemplo. Você tem uma memória RAM de 1666 MHz, que seria 1.6 GHz, mas o clock externo do seu processador é 800 MHz, a metade disto. Então, nesse caso, a sua memória RAM não vai alcançar a performance máxima que ela deveria. O seu computador irá utilizar apenas 50% da performance real dele. Então, o ideal é que você use a memória RAM no mesmo clock externo que o seu processador pode atingir. Aí sim, você terá uma performance boa em seu computador. Vamos para o próximo item da nossa lista, que é importante averiguar na hora de você comprar o computador. Vamos falar do disco rígido, tá? Que é um item até interessante. O disco rígido, para quem não conhece, é onde tudo fica armazenado dentro do computador. Até algumas coisas também são processadas nele, de forma mais lenta, é claro, já que o processo é mais mecanizado do que elétrico. E o disco rígido, ele é um disco de platina com mercúrio e crômio que armazena elétrons e usa uma agulha, como no desenho aí na nossa apresentação, que lê as suas informações como se fosse um disco de vinil com uma agulha tocando em cima dele. Mas na realidade ela não toca, ela apenas lê os elétrons que estão na superfície e grava e lê esses elétrons. Mas o problema do disco rígido hoje é que eles sofrem problemas de mecanização, de magnetização e até desgaste por temperatura ou danos por impacto. Nesse caso, a tecnologia de hoje procura solucionar esse problema inovando com outro tipo de memória de armazenamento interna, que está saindo agora nos novos notebooks e nos mais modernos computadores da atualidade. É a chamada disco SSD, ou, por falar em disco, já que não vem mais disco, nós chamamos ela vulgarmente de memória SSD. Por quê? Ela é uma mídia física idêntica às memórias flash já conhecidas dos pendrives, mas de muito maior capacidade e velocidade. Estas memórias tendem a ser de estado sólido, sem processos mecânicos, apenas elétricos. A única coisa que pode danificá-las é um raio na cabeça. Então, é bem mais resistente, bem mais durável, apesar de não ter o mesmo ganho de memória como os discos rígidos mecânicos. Outra característica importante, se o seu disco rígido é mecânico, é se ele usa a tecnologia SATA 2, que é a segunda versão da tecnologia SATA. E se ele pode trabalhar no modo RAID, que é um modo em que os 2 discos trabalham de forma muito mais veloz do que um único disco. Outra coisa importante que você tem que verificar é se o seu disco rígido e o circuito que o controla trabalha no modo de software ou no modo de hardware direto. Ora,
Modo de hardware é um modo muito mais rápido, porque é eletrônica direta em linguagem de máquina direta. Isso faz com que a comunicação não tenha tantos gargalos e seja muito mais veloz, já que o ponto de vista é apenas elétrico. Agora, no caso de um HD que é controlado a sua performance via software, aí você pode correr risco, porque o software está sujeito à engenharia errada, a engenharia com erros, com bugs, e isso pode levar o seu HD a ter perda de desempenho e todo o teu sistema operacional ficará lento no seu computador. Por isso, procure saber se o seu disco rígido é controlado no seu computador por software ou por hardware. Outro item importante que deve ser checado na compra do seu computador é a questão da rede sem fio. Ora, todo notebook hoje que se preze já vem com rede sem fio embutida. O único problema é que essas redes sem fio não são bem explicadas em relação às características que elas possuem no computador. Então a primeira coisa que você tem que averiguar quando for comprar esse dispositivo sem fio ou o computador com rede sem fio é se é a velocidade de alcance, a velocidade não de distância, mas sim de tráfego que ele pode ter em relação à máxima rede que ele pode encontrar. Por exemplo, se eu tenho uma rede de 150 Mbps e o meu notebook alcança essa performance, eu não vou ter perda de ganho quando estiver acessando essa rede sem fio. Mas se a rede sem fio do meu notebook for bem inferior à velocidade máxima da rede que eu quero acessar, eu vou ter perda de desempenho e até mesmo pacotes quebrados nessa transmissão de rede sem fio. Hoje, as redes sem fios mais velozes, as redes domésticas de escritório e empresariais, podem chegar até 300 Mbps de tráfego. Então é importante que o seu notebook tenha como máxima velocidade este tráfego também. Outra coisa que deve ser analisado com muita cautela é se a placa de rede do seu notebook que você quer comprar é compatível com todos os tipos de protocolos que já existiram e foram inventados na área de redes sem fios. A rede sem fio já existe há mais de 25 anos e já foram criados vários padrões de protocolos, como está no texto, tipo A, B, G, N, D e P. Se bem que o tipo D e P é usado mais na China, Coreia, Estados Unidos e Europa, mas aqui no Brasil o padrão ABGN é amplamente utilizado. O problema é que existem alguns fabricantes de dispositivos de rede sem fio e de notebooks que fazem os seus adaptadores de rede sem fio ser compatível apenas com o padrão G e N e não alcançam a velocidade de 300N, que seria 300 Mbps. Nesse caso, se você tentar se comunicar com redes mais antigas ou redes já de meia época ou pontos de acesso de outros protocolos, você não conseguirá conexão e isso será um problema. Por isso é importante que o seu dispositivo de rede sem fio seja compatível com todos os protocolos que existem, ok? Então vamos adiante. E o próximo item a averiguar é a questão do Bluetooth. Isso aí é até interessante a gente falar. O Bluetooth, como o próprio nome já diz, ele surgiu há mais ou menos uns 15, 16 anos atrás e ele foi utilizado principalmente para dispositivos móveis de pequeno porte, como transmissores de ouvido, transmissores de celulares, transmissão de um celular para o outro, e geralmente ele trabalha com baixas frequências e potências baixas, justamente para não haver um alto consumo de energia, por isso que se chama Bluetooth. O problema do Bluetooth é que no caso de computadores existem dois tipos de Bluetooth. Existe o Bluetooth que já vem construído na placa, quer dizer, ele já é um circuito que já está internamente dentro da placa, e existe o Bluetooth que ele é nada mais do que uma emulação por software, com um sinal de infravermelho fraco sendo transmitido por algum dispositivo. Este segundo, ele é o de pior performance, às vezes ele até dá erro na comunicação. Por isso é importante, quando você comprar seu notebook ou qualquer outro computador, verificar se o Bluetooth dele é construído por hardware e não por software. Já vi muitos notebooks que tem escrito em cima Bluetooth, mas não vem com nada a nível de software ou hardware de Bluetooth dentro do equipamento. Por isso, tome muito cuidado. Bom, o nosso próximo item vai falar sobre a questão de mídias de CD
e de mídia de DVD e em relação aos leitores que acompanham os notebooks internamente, tá? Primeira coisa que a gente tem que considerar é que o drive de DVD ou de CD, seja lá como você quer chamar, ele geralmente tem uma velocidade fixa ou uma velocidade máxima, se assim pode-se dizer. E essa velocidade ela deve girar entre 20 a 22x nos equipamentos mais atuais. Existem unidades de DVD e de CD que possuem velocidade muito mais baixa, e isso vai influenciar na performance e no tempo total que você vai estar gravando ou editando um DVD. Outra característica importante que você tem que ver é a questão da preemptividade do esforço de vida útil do seu DVD. Se você compra um notebook com a intenção de usá-lo para fazer muita edição de DVD e muita edição de CD, lógico que você vai ter problemas, porque a maioria dos notebooks, esse aparelho não tem durabilidade e vida útil alta. Por quê? Porque eles, os fabricantes, não sei, na pior das hipóteses, pensam que você quase não vai usar esse drive. Então eles botam qualquer coisa de qualquer qualidade a quem quer utilizar. Nesse caso, eu recomendo você verificar com o fabricante do seu notebook a preemptividade, durabilidade e resistência da sua unidade de DVD, caso você vá fazer no futuro muitas edições de DVD, ok? Bom, outro item que você tem que verificar, que é de muita importância, é a questão do leitor de cartão que acompanha geralmente a lateral de quase todos os notebooks. Existe aquele leitor de cartão para computador de mesa que já tem tudo que é entrada para todo tipo de cartão e até algumas USBs. O problema é que os de notebooks geralmente é uma única entrada, e essa entrada é do padrão grande, não é universal, ela só pega os cartões SD de maiores tamanhos. Nesse caso, você será obrigado a usar certos adaptadores que geralmente dão mau contato, quebram e não são muito úteis para adaptar cartões menores para entradas maiores. O que eu recomendo? Quando você for comprar seu notebook ou aparelho que vem com cartão, comprar o que tenha mais de uma baía de entrada, ou 2 ou 3 entradas para tamanhos de cartão diferentes. Esses tipos de entradas são chamadas multi-IO, multi-bay, ou quer dizer, elas suportam a conexão de vários tipos de cartões sem precisar de adaptador. Esse tipo de conexão é muito mais confiável e não atrapalha em nada a transferência de dados entre o cartão e o processamento do que você está fazendo. Então, verifique se o seu notebook que você está interessado em comprar vem com mais de uma entrada de leitor de cartão, para que você possa usar diversos tipos de cartões diferentes, ok? Bom, a próxima coisa a ser verificada no anúncio de venda de um computador é a questão se ele vem com saída VGA e saída HDMI. Bom, muita gente não liga para isso, mas eu ligo, porque eu já vi muitos computadores com saída VGA e saída HDMI, que ao ver a imagem, ela fica muito ruim, entendeu? Muito ruim mesmo. Bom, o HDMI de praxe, ele já vem integrado com sinal de áudio, ou melhor, no único cabo HDMI você pode transmitir o áudio e a imagem ao mesmo tempo. O problema é que você tem que saber qual é a definição e a resolução de brilho de imagem dessa saída HDMI, tá? Outra coisa que você tem que ver é a definição dessa imagem. A boa imagem HDMI e VGA, ela tem que ser ampla, bem definida e com alto brilho, porque o brilho é que vai disponibilizar a pessoa a ver a imagem a grandes distâncias, certo? E outra coisa que você tem que verificar é se o teclado do seu notebook existe uma tecla de função para fazer a alternação entre a saída VGA e a saída HDMI, para que você possa alternar a imagem de uma saída para outra, tá? A maioria deles já vem com isso, não se preocupe. Bom, próximo item que nós vamos verificar é a questão da USB. Isso aí é um problema, né? Porque muita gente quebra a USB do seu notebook e às vezes não consegue achar facilidade para conserto, né? Bom, a USB 2.0 e 3.0 já é o que está dominando o mercado, certo? E poucos computadores ainda estão vindo com a USB 3.0.
O interessante é que muita gente liga dispositivos 2.0 em saídas 1.0 e portas 1.0. E tem gente que liga dispositivo 3.0 em portas 2.0. Isso é correto? Bom, pode funcionar, funciona, mas não é recomendado. Porque se o dispositivo é mais alto e a porta é mais baixa, você vai ter retardo de funcionamento nesse dispositivo, o que vai com certeza prejudicar o dispositivo. Então, se o seu dispositivo é 3.0, use-o numa porta 3.0. Se o seu dispositivo é 2.0, use numa porta 2.0 e não inferiores. Bom, outra coisa interessante é que alguns fabricantes de notebooks, não sei porquê, não sei o que acontece com eles resolvem fazer poucas USB ou número ímpares de USB na lateral dos notebooks. Ora, todo circuito USB tem a possibilidade de cascatear cada linha para 2 portas. Então eu não entendo por que uma linha só tem uma porta, já que eletronicamente ela é preparada para 2. Nesse caso, eu acho que é economia do fabricante em fazer projetos melhores do computador. Então, fica aí a dica. Não compre computadores em que as portas USB são ímpares, tá? Tem que ser quantidade pares e quanto mais portas você tiver, melhor para o funcionamento do computador. Bom, outra coisa interessante é que se você tem no seu computador uma porta USB 3.0, que geralmente é identificado com uma linguetazinha azul, você também pode utilizar nessa porta dispositivo 2.0. Você pode usar um dispositivo baixo numa porta mais alta, sem problema. O inverso é que é problemático, ok? Então vamos para nosso próximo tópico, que deve ser bem transparente na hora da venda de um computador. Bom, a questão do monitor. Vamos falar da tela de LCD, LED e o novo padrão NeoLED e NeoPlasma, que também voltou a ser utilizado em computadores. Gente, o monitor e a imagem de um notebook ou de um computador geralmente é o dispositivo que mais consome potência, energia e tensão. Em relação à questão da elétrica, é conveniente falar que quanto menos alimentação tiver a imagem, melhor para o resto do equipamento. Então, nesse caso, quem ganha de disparate é o LED e o NeoLED. Por exemplo, um LCD, um monitor de LCD, ele pode consumir de 500 a 800 watts de energia. O LED ele vai consumir 20% só desse valor. E o NeoLED vai consumir apenas de 8 a 10% desse valor. Então, fica a questão. Alguns fabricantes de monitores usam telas de LED que, na realidade, são LCDs disfarçados. É muito fácil de saber se realmente você está sendo enganado em relação a isso. É só você reparar a potência de funcionamento do seu... a tensão e a carga de potência do seu computador e do adaptador de energia que ele utiliza. Se a potência for acima de 3 amperes, com certeza o seu computador não possui uma tela de LED, pois a maioria dos notebooks que vem com tela de LED já usam fontes de energia de 2 amperes ou menos para alimentar todo o sistema. Então, fica aquela dica. Quanto menos energia seu computador consumir, com certeza melhor é a tecnologia da imagem que ele utiliza. Ok? Vamos para o próximo. E neste próximo tópico, nós vamos falar do mouse. Olha aí o mouse, que todo mundo mete o dedo nele, né? Bom, o mouse, o mais interessante dele é que hoje ele virou piada de controvérsia para muitas pessoas que compram notebooks, tá? Para começo de história, existem 2 tipos hoje padrões fabricados na maioria dos notebooks. Existe o padrão MS, que é o mais antigo, e o padrão Mac, que é um mouse único em forma de tapete, que está sendo consolidado em muitas marcas de computadores que tentam imitar o Macintosh. Ora, o Macintosh, nos primeiros notebooks, até mais ou menos há 4 anos atrás, sempre manteram o padrão MS, mesmo nos seus mouses mais simples. E agora, nos últimos notebooks, que é o AirBook, o Air Retina e o Air Pro,
já estão usando um mouse que é uma única peça, muito bem construída, mas o problema está aí, é que os imitadores não conseguem fazer igual. Aí eles colocam sistemas de molas, sistemas de mantas sobrepostas, vários leitores de superfície para tentar se igualar ao Mac, e eles não conseguem, acabando fazendo verdadeiras geringonças funcionarem mal, e você não consegue nem sequer movimentar ou clicar o mouse. Só para você ter uma ideia, nessas imitações de mouses do Mac, você tem que bater com toda a força da sua mão para conseguir dar um clique em toque de dedo. Então, fica aí a dica. O padrão MS é aquele padrão, como está aí no fundo da imagem, em que você tem os botões, a área de arrasto, a área de rolagem completamente separada. Isso é um padrão que já se usa há 30 anos, sempre deu certo, e não sei por que muitos estão abandonando para tentar imitar o padrão do Mac. Com certeza nunca conseguirão, porque Macintosh é a perfeição em eletrônica. Eles nunca vão conseguir. O padrão Mac que eles tentam imitar tem algumas limitações que prejudicam a usabilidade do mouse, como eu já comentei anteriormente. O interessante é que o padrão MS está retornando a ser utilizado por alguns grandes fabricantes, como a Dell, porque viram que realmente o padrão de imitar o Mac não deu muito certo. Bom, o nosso próximo tópico, que é o casamenteiro lógico do mouse, é o teclado, né? O teclado, a única coisa que eu gostaria de salientar bem para vocês é que se você puder usar um teclado avulso o máximo possível quando estiver com o notebook na sua casa, você vai economizar em muito a vida útil do seu notebook. Por quê? O teclado, nós temos dois problemas. Existem teclados que eles são fáceis de ser substituídos e existem teclados que são quase que impossíveis de ser substituídos. Os fáceis de serem substituídos se dá essa facilidade pelo fato de a gente conseguir achar o teclado para substituir e não precisar desmontar os 52 componentes que existem no computador para remover o teclado. Já existem notebooks em que o teclado é fabricado com limitação, são poucas unidades fabricadas e para você removê-lo do computador você tem que praticamente desmontá-lo todo, correndo o risco de até mesmo prejudicar ainda mais o computador. Então fica essa máxima, procure comprar notebooks ou computadores com teclados que possam ser substituídos, ok? Bom, e verifique também o idioma e o layout de seu teclado, porque muita gente compra notebooks e não consegue depois digitar corretamente seus caracteres do idioma brasileiro pelo fato do teclado ser espanhol, português de Portugal, chinês ou sei lá, algum outro idioma que não tem nada a ver com o nosso português, tá? Vamos adiante então. Outra coisa que é de sumar importância, você ver no anúncio e verificar no computador, é o webcam e o microfone que vem embutido nela. A maioria das webcams vem com o microfone embutido, mas muitas não vêm e o microfone acaba sendo ligado na placa direta do computador. Esse microfone que já vem embutido na placa, ele tende a danificar em menos de 2 anos, devido ao padrão de aquecimento que o notebook tem, que é um pouco alto. Nesse caso, o mais recomendado é que o microfone esteja embutido na câmera para fazer uma captação de áudio bem mais fiel do ambiente que você está falando. É o nosso caso aqui. Eu estou falando para vocês usando uma câmera que tem um microfone e está captando bem a voz, tá? Bom, outra coisa importante que você tem que ver é a resolução de sua câmera. Por quê? Porque a maioria dos fabricantes de notebook usam câmeras muito pobres de definição, de 1,5 megapixels, 2 megapixels, às vezes até menos de 3 megapixels. O mínimo ideal que eu recomendo é que a sua câmera tenha pelo menos 3 megapixels, como essa que eu estou usando, para dar uma boa claridade, uma boa cor e uma boa definição de imagem durante a filmagem, ok? Então, verifique isso na compra do seu computador. Outra coisa importante de verificar na webcam é o frame de quadro a quadro por segundo que ela faz. Existem câmeras que este frame ele chega a ser menos de 5 frames por segundo. Então fica aquela imagem assim, ó, parando o tempo todo. E você não consegue ver a continuidade normal da imagem.
Nesse caso, o mínimo que eu recomendo de frames é 21 frames por segundo, ou 20, ou 21 ou 25 FPS por segundo, que são quadros por segundo, ok? Procure saber isso no seu notebook que você vai comprar. Outra informação importante, bom, agora chegou ao nosso resumo, que a gente vai mostrar para você como seria o anúncio mais ou menos correto do que seria a transparência nos detalhes técnicos de um computador. Este anúncio, ele pode muitas vezes vir ao lado da caixa do notebook que você está comprando, ou em algum papel dentro da caixa do notebook informando todos os detalhes técnicos. É uma pena que a maioria dos lojistas não deixem esses dados em papel disponíveis para as pessoas verem. Então vamos ver um exemplo de como seria um anúncio tecnicamente mais completo e mais transparente. Seria assim: primeira coisa, o processador. Você tem que informar o clock interno, o clock externo, quanto vem de L1 e pelo menos informar quanto vem de L2. No caso do meu exemplo aqui, esse processador está muito a quem desejar, certo? Do mínimo necessário de cache para que ele seja um processador rápido. Ele está muito abaixo. O ideal é que a L1 fosse 32 KB e a L2 pelo menos de 1024 KB. A RAM deve se informar o total, quantos módulos estão sendo usados para fazer o total, a tecnologia e a velocidade dessa RAM, se ela está igual ou acima do clock externo do processador. O terceiro item importante é o HD. Aqui no nosso exemplo está dando a capacidade, que ele é segunda tecnologia SATA e que ele trabalha 7600 RPM. O RPM é importante saber, rotações por minuto, porque quanto mais rápido o HD girar, mais as informações serão coletadas mais rapidamente. Então é importante verificar isso daí. A rede sem fio. A rede sem fio, como eu falei, tem que ser compatível com todos os protocolos e tem que dizer também qual é a velocidade máxima de tráfego que ela pode alcançar dentro de uma rede específica. Bom, o Bluetooth, se ele for construído dentro da placa em um circuito paralelo, isso lhe garante que tornará bem melhor a sua utilização na troca de informações como celulares e outros dispositivos menores, como mouse, canetas, Bluetooth, etc. Por isso procure a palavra built-in, que significa que já está construído na placa do computador. Bom, o DVD-RW, lembra que eu falei para vocês que tem que ser uma velocidade boa, de 22x, para não ter atraso na gravação do CD e na leitura, e também ser preemptivo contra o tempo de uso e o desgaste mecânico ou de gravação, que será muito grande com várias utilizações do mesmo para gravar vários CDs. Bom, o leitor de cartão. O Multi-I/O, eu explico aqui que é Multi-I/O porque ele tem várias baías, como no caso aqui tem two bay, quer dizer que são duas baías, para que ele tenha mais de uma entrada para você usar tanto cartões pequenos como cartões grandes, sem precisar necessidade de adaptadores. Bom, aí vem o VGA e o HDMI, como eu expliquei, tem que ser de alta definição e de brilho alto, justamente para que as pessoas a grande distância possam enxergar melhor. Bom, as portas USB, como eu falei, tem que ter tantas portas 2.0 como portas 3.0, pelo menos duas de cada e tem que ser em pares. Bom, aí vem a questão da tela. Se for LED, melhor, mas que seja de alto brilho e contraste, para que você possa ter uma boa visualização tanto em alto brilho como em baixo brilho quando ele estiver economizando energia. O touchpad, que é o mouse, como eu falei anteriormente, ele tem que ser padrão MS. Por quê? Porque senão o seu notebook vai vir com aquela imitação do mouse da Mac, que é muito ruim de ser utilizado. Bom, para terminar, ainda não terminando, desculpe, vem o teclado, que tem que ser do idioma brasileiro, padrão com as normas técnicas brasileiras, a BNT, e se ele puder ter aquela calculadora lateral, que é aquele tecladinho do lado, aqui está o teclado e o tecladinho do lado da calculadora para quem quiser digitar números com mais precisão e velocidade. Por fim, a gente tem a webcam, mais o microfone, e o microfone tem que ser embutido na webcam para ter uma melhor captação de áudio e sem perda do mesmo com o uso do tempo. E no mínimo 3 megapixels de definição, e no mínimo também no meu exemplo aqui deste computador está dizendo que ele faz 21 quadros por segundo, o que já é razoável para ter uma boa captação de movimento da imagem, ok?
Bom, gente, então fica aí essa apresentação para mostrar para vocês como nem tudo se sabe na hora de comprar um notebook ou um computador. Então espero que essas minhas dicas fiquem úteis para vocês, para que na hora de comprar o próximo computador você não se arrependa. Não compre pela beleza, não compre pelo preço, compre pela capacidade técnica que o seu computador tem, e aí sim você será feliz. E não se esqueça, cuide-o com muito cuidado. Trate dele como se fosse seu filho, e aí sim você terá a gratidão dele por um bom tempo de uso. Até mais! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da explanação da aula, pois agora vocês vão ter conhecimento técnico suficiente para saber o computador correto ou o notebook correto que você vai comprar no futuro. Dessa forma, você não ficará à margem da má informação que os lojistas e os fabricantes dão para você na hora de anunciar a venda de um computador. Fique atento para os próximos vídeos, porque a gente vai explanar mais dicas sobre os componentes do computador na hora que você for comprar. Então aqui fica o meu coração para vocês, e não se esqueça de se inscrever, dar o seu like ou o seu dislike aqui no nosso canal. Até a próxima!